sempre escrevendo sobre isso como uma justificativa plausível para o desenvolvimento dos nossos empreendimentos, seja de pesquisa, seja de extensão, ou até mesmo do ponto de vista de mercado, né, quando a gente fala sobre o desenvolvimento de trabalhos no âmbito da gastronomia, mas é muito importante frisar que esse diálogo direto com as próprias comunidades, como a gente conversou ontem, é bem importante para que a gente possa delinear empreendimentos de pesquisa cada vez mais próximos daquele objetivo que a gente está almejando, né? Então, vamos começar. Vamos lá. Ontem a gente fez uma grande discussão aqui, né? Eu tentando resgatar sobre tudo que a gente conversou ontem, acerca de alguns pressupostos básicos para o desenvolvimento do trabalho etnográfico dentro do campo da alimentação, né? É óbvio que um curso de 3 dias, né, que está aí permeando 8 horas, 9 horas de duração, ele não vai dar conta, né, de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, ampla, sobre as minúcias desse processo, né? Mas é importante que a gente possa trazer as questões de uma maneira bastante pontual, em cima do que vocês identificam enquanto problemática nos trabalhos que vocês estão realizando, né? Então, quando vocês falaram ontem, eu fui trazendo coisas relativas aos aspectos mais conceituais do que seria uma etnografia, né, de qual que é o empreendimento etnográfico dentro da ciência antropológica, como é que isso pode repercutir, né, no empreendimento de pesquisas dentro de um campo que é complexo, como a própria alimentação, a gente pôde destacar algumas problemáticas acerca desse encontro, né, que é promovido pelos empreendimentos de pesquisa e que tem a ver com o cotidiano do pesquisador e com o cotidiano das comunidades que estão sendo alvo das pesquisas. Muito, obviamente, pela justificativa que a gente acabou de mencionar, né? Uma justificativa de necessidade de visibilização, fortalecimento, numa perspectiva, inclusive, às vezes até um pouco equivocada, de desenvolvimento das próprias comunidades, mas o que a gente está falando aqui é de um encontro entre pessoas, coisas e relações, e que esse encontro entre pessoas, coisas e relações devem produzir ou visam produzir a defesa dessas comunidades como comunidades produtoras, salvaguardadoras de cultura, e que essas culturas alimentam, de certa forma, o fazer gastronômico ou o fazer em pesquisa, né? E aí, dentro dessas questões, nós trouxemos aqui, primeiro, o problema da hierarquia, né? O problema da hierarquia como um problema que é inerente ao processo de pesquisar, porque as relações entre pesquisado e pesquisador são relações assimétricas, né? Assimétricas do ponto de vista do desenvolvimento do poder da fala, do poder da escrita, da oralidade, do que se diz, para quem se diz e o que é feito com o que se diz, né? Então, essas problemáticas elas estão postuladas cada vez mais nessa dita pós-modernidade, mas que são, obviamente, tratadas pelos textos mais clássicos da antropologia, né? Ou seja, a própria fundação da ciência antropológica, desde sempre, se preocupou no tema da hierarquia da autoridade etnográfica. No entanto, a gente concluiu, né, que fazer etnografia é estar com, é estar próximo, né? Não há etnografia à distância, e aí eu estou falando de uma distância, não apenas de uma distância física, né, mas uma distância de contato mesmo, né, de estabelecimento de vínculo, né? Ou seja, independente de eu estar próximo, né, fisicamente ou imerso, né, durante um tempo X
né, numa determinada comunidade, ou se eu estou, por exemplo, fazendo um processo de campo que ele é virtual, que ele é à distância do ponto de vista físico, mas não virtual, eu estou, de certa forma, imerso nessa questão e nessa temática do campo. Então, o sentido da etnografia e o sentido de assumir que eu estou numa relação assimétrica, né, que eu me coloco na condição de pesquisador, na condição de pesquisado, e que eu estou trabalhando com essa assunção de papéis, né, me coloca também para pensar sobre as possibilidades da criação etnográfica a partir desse encontro, que priorize esse estar próximo, né? Então, a aula de hoje, na verdade, ela pretende trazer para vocês algumas questões do empreendimento do dia a dia, focado principalmente no tema da produção desses dados, da produção dessas informações, em conjunto com essa comunidade, para que amanhã, né, a gente fale um pouco mais sobre a temática do texto etnográfico, né, e qual a relação do texto etnográfico com o tema da literatura e com o tema das mídias visuais, né? Porque eu acho que assim a gente consegue, né? Não sei se para a Vanessa também tem essa percepção, acho que assim a gente consegue ter aqui uma sedimentação maior, né? Acerca, né, do elemento mesmo que está se discutindo, né? Então, apesar da aula ela ter um arquivo só, que eu coloquei tudo no PowerPoint, ela está dividida entre esses 3 momentos, né, que eu vou disponibilizar para vocês ao final. Então, na realidade, e eu já vou começar a projetar por aqui, né, eu parto de hoje falando basicamente sobre essas ferramentas de pesquisa etnográfica, né? E essas ferramentas de pesquisa etnográfica, elas são compartilhadas, obviamente, a partir da ciência antropológica. E vocês vão me dizer se estão enxergando. Ok? Ok, sim. Perfeito. Então, essas ferramentas metodológicas, né, ou instrumentos do método etnográfico, por assim Estou dizer. enxergando sim, professor. Perfeito, perfeito, Patrícia, obrigado. São ferramentas que elas nos ajudam, né, nos auxiliam nesse processo de investigação etnográfica, mas eu queria partir de um elemento muito concreto do que a gente discutiu ontem, de que nós estamos imersos dentro de um empreendimento, de um tipo de pesquisa muito diferente do tipo de pesquisa convencional ao qual nós estamos acostumados dentro dessa ciência positivista, né? Porque normalmente a pesquisa, a gente advoga, a pesquisa clássica, né, a ciência positivista, nos coloca numa posição de pesquisador que não se envolve com pesquisado, né? Coloca, por exemplo, os sujeitos como objetos de pesquisa, né? A gente tem muito isso, inclusive no próprio texto da escrita dos projetos, a gente está acostumado a escrever a palavra objeto, né? E a gente trata, inclusive, às vezes, pessoas como objetos de pesquisa. E a gente está sempre, assim, tendendo a querer uma certa neutralidade, né? Nesse empreendimento de pesquisa mais clássica, mais positivista, né? No empreendimento da pesquisa antropológica, nós estamos fazendo um processo que nega, basicamente, de pesquisa positivista, né? Porque nós estamos falando de aplicar, né? Nós estamos falando de mistura, nós estamos falando de inserção e imersão em determinado campo, sem necessariamente a criação de um roteiro tão fechado prévio, né? Porque também no empreendimento da pesquisa mais a gente aprende que a gente tem que levar nossos detalhezinhos todos fechados, né? Ou seja, a gente vai lá, anota a pergunta de pesquisa, a posição que a pergunta vai estar no texto, no roteiro, né?
a gente sabe exatamente não fazer perguntas com respostas lá que o intérprete fala isso. Mas, obviamente, a gente está acostumado, a gente tem que empreender pesquisa, inclusive são cobrados para mostrar esses instrumentos, né? Então, você escreve um projeto de pesquisa, normalmente lá na parte, né, dos apêndices, enfim, no final vai ter cadê esse roteiro, né, de pesquisa, quais são as perguntas que você vai fazer, o que é que você está imaginando, etc. E normalmente a gente tem uma tendência de tentar fechar tudo antes, né, de tentar organizar esse passo a passo para quando eu estiver lá. E se assemelha muito à perspectiva do laboratório, né? Ou seja, quando eu adentro o espaço de um laboratório, né, e a imagem de laboratório que sempre me vem à cabeça é uma imagem muitas vezes associada a um lugar fechado, hermético, que tem suas regras, que eu tenho que fazer o procedimento ali todo listadinho, né, que eu tenho que trazer essa dimensão, né, da regra muito bem estabelecida, dos parâmetros de segurança para que eu não possa induzir acidentes, ou que de repente eu consiga fazer um determinado experimento que dê certo. Então, assim, esse ambiente laboratorial, né, observacional, laboratorial, experimental, que é oriundo das ciências naturais, né, dentro dessa grande divisão positivista que a gente tem no âmbito científico, ele acaba sendo uma imagem, né, que a gente cria nos nossos empreendimentos de pesquisa e muitas vezes sem saber a gente acaba reproduzindo um pouco dessas tendências, um pouco desse impulso positivista nas nossas pesquisas sociais, né? E isso, de fato, é uma batalha interna da ciência antropológica de tentar se afastar desse modelo laboratório, né, para desenvolver o seu empreendimento de pesquisa social. No entanto, assim, tentando, obviamente, discutir as problemáticas que envolvem o encontro etnográfico, o fato de você estar imerso naquela comunidade e, ao mesmo tempo, construindo os dados. Perceba que eu estou sempre utilizando a palavra produção de dados, construção de dados, e não estou usando, inclusive, a ideia de coleta de dados, né? Tem uma crítica que a gente faz, porque a coleta de dados, a gente vai lá, né, como se o dado tivesse lá e eu vou lá só pincelar, vou coletar esse dado, né? Vou pincelar esse dado para mim. Então, a ciência antropológica e a etnografia, né, o empreendimento etnográfico, ele se arvora muito no ponto de vista de se imaginar como é que eu posso, dentro do encontro etnográfico, a partir da experiência de imersão, no encontro que é datado, no encontro que exige permanências e descontinuidades e continuidades, no encontro que ele é ambiental, no encontro que é histórico, no encontro que é memorial, produzir ao mesmo tempo, né, esses dados e essas informações, estruturar essas informações. E quando a gente acaba rompendo, né, essa barreira de entendimento epistemológico que nos aponta para uma perspectiva, né, de não achar que o dado será contaminado, né, se eu estiver lá interagindo, né, com o sujeito de pesquisa, não achar que esse dado é inválido porque ele está, né, sei lá, representando para mim porque eu perguntei de uma determinada forma para ele e isso que ele fala para mim é apenas uma encenação, né? Então, essas preocupações da antropologia, na verdade, fundam a ciência antropológica e esse modo de fazer pesquisa que é tão peculiar, né? Então, o empreendimento etnográfico, ele nem é um empreendimento positivista, né? Ou seja, ele não deve reproduzir essa ideia de ciência fechada, de ciência manual, ou seja, não tem receita de bolo para você fazer o trabalho etnográfico, tampouco, né? Ele não deixa de ser um trabalho que exige
além de uma preparação muito grande por parte do pesquisador, em termos do seu acervo, né, bibliográfico, seu acervo linguístico, seu acervo cultural, seu acervo teórico, né, também exige que o próprio pesquisador tenha uma familiaridade com um conjunto de técnicas de pesquisa, sejam elas técnicas que são oriundas da colheita ou da coleta, né, como muitos falam, de dados, mas também do ponto de vista do tratamento desses dados, da estruturação da informação, do seu plano de análise e, obviamente, da ideia de escrita etnográfica, que é o texto que se gera depois do próprio campo, né? Então, para que a gente possa compreender esses elementos e chegar, por exemplo, a pensar num roteiro estabelecido, né, de campo, eu estou aqui tendo que passar por algumas discussões internas, ou seja, que eu preciso vencer para afastar de uma vez por todas esse fantasma positivista que estaria pairando sobre nossas cabeças e que nos colocam a culpa católica, muitas vezes, né, de se imaginar colonizadores na comunidade, né? Então, eu estou falando justamente isso porque ontem mesmo nós estávamos aqui em aula falando e se preocupando muito com essa ideia das equivalências, das simetrias, né? Da forma como as comunidades enxergam o nosso trabalho, ou da forma, ou para quem a gente escreve, do porquê isso acontece, etc. E eu acho que isso são questões que foram, de certa forma, pensadas e já desenvolvidas muito pela antropologia, não necessariamente vencidas, né? Porque até então isso continua sendo um processo amplo de discussão interna dentro da própria disciplina antropológica, mas que, do ponto de vista da interdisciplinaridade, ou seja, de pessoas que bebem desse conceito e que vão fazer seus trabalhos, suas pesquisas, né, suas produções gastronômicas, acho que isso é uma questão importante de se colocar, né? Então, em primeiro lugar, assim, pensar o que é o campo, né? Eu acho que todo empreendimento de pesquisa que se coloca como a pesquisa etnográfica, né? Ou seja, que bebe da raiz teórica de pensar uma pesquisa social com pessoas, né? Com seres humanos que vivem, que têm cultura, né? E que se afastam de uma perspectiva positivista, de apenas tratá-los como objetos, né? Precisa refletir, de certa maneira, do que seria esse campo, né? Então, eu trago aqui uma primeira consideração desenvolvida pelo próprio Herkovitz, que foi um antropólogo norte-americano que estudou muito, né, a Bahia no início do século XX, e a gente tem uma conceituação sobre esse trabalho de campo bastante particular, né, que é o que a gente normalmente aprende dentro da ciência antropológica, que o campo, né, é estudar o povo, né, ou seja, eu constituo meu campo enquanto eu me dirijo a esse outro que normalmente é exótico, que normalmente é diferente, ou seja, que identitariamente não sou eu, né? E eu me coloco a esse processo cada vez mais gradual, experiencial, corporal, performático, de começar a compreender esse outro através das formas com que esse outro interage, né? Então ele fala assim, dirigir-se ao povo que se pretende estudar, ele fala, escutar conversas, visitar os lares, assistir aos ritos, observar o comportamento habitual, interrogar sobre as tradições para obter, mediante o conhecimento direto dos modos de vida, uma visão do conjunto da cultura e analisar algum especial da mesma, algum elemento especial da mesma, né? Então, o que noção está implícita aí nessa passagem, né? E aí eu queria trazer, eu gosto muito de trazer esses textos mais clássicos, porque eles nos remetem a uma ideia que é bastante corriqueira dentro dos desenvolvimentos antropológicos e que estão bastante associadas a partir do lugar que esses pesquisadores ocupam, né? Ou ocuparam em determinado momento. Então, na ciência antropológica, durante muito tempo, a gente tinha a ideia do pesquisador estrangeiro, geralmente europeu, geralmente norte-americano,
no nosso caso do Nordeste, principalmente o sulista, né, que vinha para as comunidades, geralmente pobres, marginalizadas, vulneráveis ou exóticas, né, e desenvolvia um trabalho de aproximação, o qual, né, consistia numa espécie de observador participante, né? Então, gravem bem essa palavra observação participante, esse termo, né? Ou seja, que é o fundante que a gente aprende na ciência antropológica. Só que esse processo observacional, né, que nos assemelha muito a uma ideia de você ter uma pessoa que é de fora, né? Geralmente de um país do capitalismo global, central, numa comunidade periférica, num país periférico do ponto de vista geopolítico do mundo, né? Nos remete a algumas associações, né, de que talvez esses pesquisadores estivessem reproduzindo, de certa maneira, algum aspecto de colonialidade, né? Seja na obtenção de informação, né? Seja no desenvolvimento de uma narrativa de pesquisa que é alheia àquilo que a própria comunidade é, né? Não necessariamente o que a comunidade narra, né? Mas o que a comunidade é em si. Ou seja, é muito difícil, né, que um determinado pesquisador que não vive aquela realidade consiga, dessa forma, traduzir, né, para o conjunto dos seus interagentes de leitura o que se expressa ali. Então, de certa forma, o ambiente, né, do trabalho de campo é um ambiente dotado de distintas inseguranças, de distintos medos e distintas desconfianças, né? Então, veja, inclusive, teoricamente, dentro da própria antropologia, isso é uma questão, né? Isso é uma questão. Até que ponto essa visão nativa, outsider, de dentro e de fora, incorre na questão da validade ou da autoridade etnográfica, né? Acontece que o próprio estabelecimento deste campo, ou seja, o que eu determino que é o meu campo, já é por si só uma escolha de pesquisa, né? Ou seja, quando Malinowski aponta de que para que possamos ir para um determinado local é necessário que eu faça as minhas prévias escolhas de uma maneira bastante consistente, ele está dizendo, de certa maneira, né, que eu preciso estabelecer perguntas a priori dentro do que já existe em teoria antropológica sobre aquele grupo estudado, para que eu chegue naquele grupo e, com a minha experiência prática, coloque a teoria à prova, né? Então, o próprio empreendimento etnográfico se coloca dentro de uma perspectiva e ele carrega uma carga moral científica muito grande, né? Que é um lugar de desconfiança da própria ciência positivista, né? Eu queria iniciar a aula de hoje falando isso. Nós partimos de um lugar de insegurança da ciência positivista, né? E o trabalho antropológico ele não está fora disso. Então, acho que isso é um primeiro elemento, né, para que a gente possa imaginar a própria construção desse campo etnográfico. Porque hoje, né, o desenvolvimento das pesquisas e a própria questão da democratização, né, da educação, e o Brasil viveu isso, né, a gente vê nos últimos anos populações de comunidades tradicionais acessando a universidade, a interiorização das federais, né, principalmente aqui no Nordeste, um processo enorme promovido, né, pelas políticas de reparação, em especial as cotas, né, a gente observa que grupos que outrora eram apenas objeto de pesquisa passam a ser pesquisadores, né? Então, se coloca uma questão dentro da própria ciência antropológica, ou seja, se renova uma questão que já estava lá atrás colocada, né, sobre determinadas desconstruções ou equivalências que poderiam ser reequilibradas, né, dentro desse processo, para que, né, o texto etnográfico fosse refinado, a própria teoria antropológica pudesse ser refinada a partir das provocações, né, que essa explosão etnográfica ela causou
dentro desse processo. Para quem não é muito iniciado na antropologia, por assim dizer, dizer para vocês o seguinte, é de que esse fenômeno, né, da amplificação de uma antropologia que não é mais, está descolada de uma ideia de colonialismo, ou seja, ela é praticada em distintos países, distintas regiões, né, de rico, de pobre, de vulnerável, não vulnerável, nessa explosão etnográfica, essa explosão de fazer pesquisa explode também o campo da antropologia, no sentido de dizer, poxa, as questões, né, que são colocadas de pesquisa, a verdade etnográfica, a autoridade etnográfica, ela está com quem, né? Então, eu começo, e aí, esse processo na minha formação, ele foi um processo muito, eu pude perceber, vindo de uma área inicialmente que não era as ciências humanas, eu pude perceber o quanto isso me retroalimentou voltar, né, nos clássicos e voltar nessa perspectiva de pensar uma antropologia, essa história da antropologia, a história da ciência antropológica como uma possibilidade de eu repensar o que seria esse trabalho de campo. E aí eu começo pensando, né? Bom, o trabalho de campo, então, seria apenas o que eu considero exótico? O trabalho de campo, ele é, por exemplo, o território diferente, né? O campo é o quê? O campo está em mim, eu estou imerso no campo, o campo, ele flutua. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu vou trabalhar com o aspecto das feiras livres, né? Não sei quem trabalha aqui com feiras livres, orgânicas, agroecológicas, mas é um tema, por exemplo, que entra muito hoje nas pesquisas no campo da alimentação. Quando eu trabalho com a ideia de feira, eu trabalho com a ideia de fluxo, né? Então, este campo, que é o ambiente que se dá à feira, é um campo muito estendido, porque a feira é um lugar de passagem, é um lugar de trânsito, né? É um lugar que está feira em um determinado momento e que em outro momento pode não estar feira, né? Ou pode ser feira a semana toda, mas, por exemplo, tem fluxos diferentes de pessoas, né? Ou as pessoas que fazem parte da feira ocupam um ambiente de distintas maneiras, com distintas temporalidades. Então, esse campo, que aí eu delimito, muitas vezes como territorial, muitas vezes ele pode estar largado, né? Quando eu penso, por exemplo, nas relações campo-cidade, né, em que, de repente, a gente vai querer pesquisar sobre uma determinada comunidade de assentamento ou uma comunidade quilombola que está em um determinado local, a gente, às vezes, descuida da ideia de que muitas comunidades que estão em determinados locais transitam, né, o tempo todo em distintos locais, tem, inclusive, duas casas, muitas vezes, né? Tem duas residências. O Anailton falou, por exemplo, dos pescadores, a pluriatividade do trabalho de pesca, né, que é um trabalho estritamente sazonal, já me coloca questões sobre o que poderia ser um campo com os pescadores. Porque o campo com os pescadores não está descrito apenas à atividade da pesca. Sobretudo, está associado à vida do próprio pescador, que é pluriativa, né? Então, de distintas maneiras, eu estou tentando dizer a vocês, né, que este campo, ele é um campo que ele, obviamente, ele está dentro da preparação de pesquisa, né, do pesquisador, ou seja, está na cabeça do pesquisador, mas esse campo, ele não é um campo apenas que eu irei narrar a partir daquilo que eu vejo dentro de uma determinada territorialidade ou de um grupo que eu considero exótico, ou seja, não é aquele joguinho, né, do Profissão Repórter, né, que a gente fala quem são eles, o que fazem, o que comem, como são, né, o que vestem. Não é bem assim, né? Esse campo ele precisa ser problematizado. Até onde ele vai? A minha experiência de pesquisa abarca o quê, né? E muitas vezes a gente está colocado numa perspectiva muito fechada de campo. Esse campo ele pode ir se alargando. A minha experiência de pesquisa, né, eu fiz duas etnografias. Então, a primeira, quando eu fui fazer a etnografia no assentamento rural do MST, eu fui muito fechado, né, com a formação bastante sociológica, eu fui muito fechado, tinha meus questionários, tinha meu survey, ia lá, fazia as pesquisas,
né, às vezes muito numéricas em muitos momentos, para justificar elementos que eu trazia da economia da produção para os estudos da economia do campo. E aí eu comecei a imaginar, já no próprio assentamento, de que o que eu estava levantando como hipótese de pesquisa já não era mais, porque o próprio campo já estava me apresentando outros caminhos, né? E aí, ao invés de eu elaborar uma dissertação, né, uma narrativa etnográfica que estava preocupada em perceber, né, as minúcias dos hábitos alimentares dos assentados, o próprio campo me empurrou para observar os aspectos da própria transição agroecológica, que tinha o cacau como o centro dessa própria transição, e me apontar qual era a mudança de relação produtiva que os assentados tinham, né, com a perspectiva de uma produção do cacau, que era, obviamente, a que estruturava economicamente a vida do próprio assentamento. Então, essa própria sensibilidade, essa flexibilidade que você precisa ter no empreendimento etnográfico, né, para que o campo possa, de certa forma, te conduzir às questões, né, ela é característica, né, do trabalho etnográfico e ela, obviamente, requer que você entenda esse campo como algo bastante dinâmico. Obviamente, quando a gente vai trabalhar com essa perspectiva bastante ampliada, né, bastante esgaçada do que seria o campo, ou seja, o campo pode ser tudo, o campo me leva, né, deixa a vida me levar, eu tenho que ter bases muito fortes, né, do ponto de vista da ética na pesquisa etnográfica, porque nós sabemos, estamos inseridos dentre aqueles que estão preocupados, né, sobre quais as repercussões que o encontro etnográfico de pesquisa poderia causar numa determinada comunidade. Então, nós sabemos hoje, né, que todo mundo, né, tem seus direitos, os direitos humanos estão colocados. Então, as pesquisas, eles têm que respeitar os direitos, a dignidade, a autonomia. O trabalho de campo só existe se existe acordo entre o pesquisador e as comunidades. Sem esse acordo, né, sobre inclusive quais são os papéis de cada um, não acontece pesquisa, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se lembrar. Ponderar riscos e benefícios é uma questão que está bastante colocada, porque não é todo encontro etnográfico que eu consigo adentrar. Eu, por exemplo, quando estou fazendo hoje um trabalho de campo com povos quilombolas. Povos quilombolas que têm religiões de matriz africana das mais distintas ordens, né? Em especial Candomblé e Umbanda. E tem coisas que eu não consigo adentrar, né? Que eu só vou conseguir adentrar em determinados momentos. Tem coisas que eu não consigo, não posso revelar, né, do que é dito muitas vezes. Então você tem que ter muita cautela na hora de narrar, na hora de descrever, na hora de registrar, sob pena de que você pode, né, obviamente, fazer distintas exposições da própria comunidade e levar riscos a essa comunidade. Ou seja, às vezes, na intenção de ser benéfico, eu posso causar um malefício, né? Ter relevância social. Então, acho que é um aspecto muito importante de que existe uma discussão na antropologia muito séria em relação à ética, mas que as pesquisas precisam ter um certo engajamento, né? A pesquisa social, ela não é uma pesquisa, ela é uma pesquisa que nega a perspectiva positivista de dizer, olha, eu estou indo fazer o conhecimento pelo conhecimento, né? Nunca é sobre o conhecimento pelo conhecimento. É sobre uma relação de troca que se estabelece entre aquele que é pesquisado e aquele que irá pesquisar, inclusive sobre o que você negocia dentro desse processo, né? Pautar-se pela justiça e equidade, o direito ao sigilo e à privacidade, a questão do termo de consentimento. Eu, quando fiz minhas pesquisas etnográficas, ninguém nunca me cobrou termo de consentimento e assentimento, né?
os orientadores, muitas vezes, eles, dentro da ciência sociológica, da antropológica, isso não é uma questão, e na área da saúde, que é a área que eu venho, né, é uma questão que é muito séria, né? O termo de consentimento e o termo de assentimento são, são instrumentos de pesquisa que buscam salvaguardar, né, os direitos que estão envolvidos ou que podem ser ameaçados nesse encontro de pesquisa, né? Então, normalmente, esses termos nas áreas mais duras, como a área da saúde, são apresentados de uma maneira dura e fria também, então muitas pessoas não entendem o que estão assinando, né? Muitas pessoas, inclusive, se recusam a fazer isso. E no empreendimento de pesquisa antropológica, a gente substitui muitas vezes esse termo de consentimento e assentimento como vínculo, né? Estabelecimento de vínculo. E às vezes, muitas vezes o papel ele não é utilizado, né? Mas os termos em que o consentimento e o assentimento estão colocados, né? Eles são termos que precisam ser negociados nas comunidades, né? Independente da forma como você irá fazer ou de como você apresenta, né, os termos que estão previstos dentro da sua perspectiva ética de pesquisa precisam ser os mais democráticos possíveis, inclusive para que a própria comunidade pesquisada tenha o direito de dizer se você continuará ou não fazendo o seu trabalho. Então, acho que isso é uma palavra inicial para a gente pensar sobre essas perspectivas. Tiago levantou a mão, pode falar, Tiago. Pronto, eu estava querendo tirar uma dúvida a respeito dessa questão do consentimento. Como é que é feito dentro do trabalho de campo, no caso, quando a gente trabalha na zona rural, onde existe um grau de analfabetismo muito alto ainda, como a gente pode estar fazendo esse registro do consentimento? A gente pode estar trabalhando com vídeo, por exemplo, filmagem, como é que Sim. você chega a trabalhar nesse Sim, sentido? eu já vi distintas formas do estabelecimento desses consentimentos, tá, Tiago? Eu já vi gravado, por exemplo, né? Então, da mesma forma como eu gravo, né, uma entrevista e depois eu vou transcrevê-la, você já pode, eu já vi embutir, né, esse texto lido do consentimento, essa explicação, né, de repente, às vezes, menos rebuscada textualmente, mas negociada ali do ponto de vista mais informal, ser negociada e ser colocada em gravação, né? Depois Eu já transcrito para ouvi dentro de alguma falar que documentação, no caso, né? isso, eu já ouvi falar de filmagem, mas eu nunca vi, né? Eu não sei se alguém aqui poderia falar sobre isso ou tem alguma experiência, mas eu nunca vi nenhuma pesquisa que se utilizou da filmagem, ou seja, da imagem, da parte visual. Já vi áudio, né? Isso acontecer, e também já vi pesquisas que não faziam, né? Em que esse próprio processo, né, de consentimento estava estabelecido dentro do próprio recurso negocial enquanto comunidade, porque muitas comunidades, por exemplo, pelo próprio grau hierárquico que elas têm, né, a pessoa, e as distintas noções de pessoa que estão inseridas dentro de muitas comunidades tradicionais, muitas vezes quem faz o processo de consentimento não é a própria pessoa, né, é um líder, muitas vezes, né? Então, o líder autoriza que você entre, né, e aquela própria autorização do líder já valeria, de certa forma, como uma possibilidade de que vocês possam desenvolver a pesquisa ali dentro. Então, são distintas as formas, mas, do ponto de vista ético, é muito importante que algum nível de registro seja realizado, né? Porque hoje as questões de direitos estão muito sérias, né? Nós estamos lidando com muitas vezes com territórios que são alvo de especulação imobiliária, disputa de terra, né, laudo antropológico, né, que são importantes muitas vezes para salvaguardar esses territórios, e essa questão do desenvolvimento de pesquisa, a própria validade em termos jurídicos do que se coloca, também prevê a possibilidade, né? Eu perguntei porque especificamente na pesquisa que eu propus para essa edição no laboratório vai ser muita entrada de campo e a comunicação com desde comunidade de pescadores, quilombola também. Eu acredito que tem indígenas dentro de todo da rota das falésias, né, que é aqui do litoral
leste do Ceará, então a gente vai estar falando com uma gama muito grande de pessoas, um espectro muito grande de agentes preservadores do que é essa cultura alimentar, e às vezes são aquelas senhorinhas que fazem a receita mais antiga, que não tiveram condições de estudo, e essa questão eu estava me perguntando sobre como ia ser feito, poderia ser feito esse consentimento, esse registro, para a gente estar divulgando os resultados, né, do que a gente conseguir coletar de informação. Aliás, receber de informação, né? Como você falou, não é só uma coleta de dados, é uma comunicação Produzir que a gente junto, vai ter, né? produzir juntos. Isso. O professor César também se inscreveu. E tem aqui uma mensagem que eu leio depois. Boa noite, tudo bem? Na verdade, eu fiz mestrado na UNEB também, e o comitê de ética, ele cobrava muito da gente essa questão do termo livre esclarecido, né, o termo de consentimento, mas eu trabalhei com alunos da EJA, e aí a noção de que, assim, apesar de eu ler o termo de livre esclarecido para eles não sabiam, não entendiam direito o que era aquilo. Então, o que é que eu fiz? Além deles assinarem, né, eu peguei uma turma, porque como eu estava trabalhando com turmas, eu peguei uma turma, filmei, eu esclarecendo para eles, e aí explicando direitinho, e ali filmei também eles dizendo que entendiam o que era aquilo e que consentiam, na verdade, com a pesquisa. Né? Então, foi até bacana, porque o documento, por si só, ele cria uma espécie de dificuldade, e assim as pessoas, principalmente as pessoas que têm dificuldade com leitura, elas desconfiam muito do que elas estão assinando, né? Então elas dizem, pô, professor, eu não vou assinar isso aí não, para que eu vou assinar, tal? Aí eu sabia que, na verdade, eles tinham que assinar, porque o comitê de ética da UNEB, ele é muito rigoroso, e ele cobra isso, é isso? Ele cobra o documento assinado. Isso. Aí eu resolvi fazer isso. Coloquei todo mundo na sala e coloquei para filmar. E aí filmei explicando o que era e depois pedindo a eles a licença para que a gente pudesse fazer o trabalho coletivamente assim, né? Mas você utilizou isso como recurso adicional, César? Ou ou substituindo mesmo o papel? Não, na verdade, assim, eles sabiam escrever o próprio nome, eles sabiam fazer. A grande questão é que eu ficava inseguro, e assim, eles não sabem o que é que eles vão assinar por confiança em minha pessoa, né, que eu era o professor deles, tal. Então eles vão assinar, mas eles ainda não sabem o que é que eles estão assinando. E aí eu disse, não, eu vou garantir isso como recurso adicional. Então eu coloquei isso como, eu não sei se o Conselho de Ética aceita o VIDA como instrumento de, eu não tenho essa informação, como instrumento de assentimento, né? Mas eu na verdade quis fazer em respeito a eles, né? E aí eu disse, não, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Aí expliquei que era uma formalidade que a universidade cobrava da gente, e aí expliquei a necessidade daquilo, né? Porque existem pesquisas que mexem com o emocional da pessoa, ou pesquisas na área de saúde que fazem testes mesmo com essa questão, né? Material biológico, né? Material biológico. Material biológico, isso, desculpa, é isso aí. Material biológico, que aí, que nesse sentido, precisaria mesmo que eles tivessem consciência do que eles estavam assinando e do que eles estavam fazendo ali, né? Que não era só um trabalho de escola comum e etc e tal. Então, foi nesse sentido aí. Eu trabalhei com a questão da memória de uma escola pública e do bairro da Paz, né?
Então, que é a favela aqui em Salvador, quem não conhece, é uma favela, a gente chama de favela por uma questão política ainda, mas Bairro da Paz é um grande bairro hoje, né, aqui de Salvador, então já foi uma favela há mais tempo. Mas a gente ainda, como tem coisas ainda que a gente precisa trazer para lá, para aquela comunidade, aí a gente chama a favela como uma expressão política de necessidade, né? Mostrando ainda que, olha, nós temos necessidade. Perfeito. Aí depois, eu sou de história, e aí depois eu fiz gastronomia. E aí a minha questão agora é trabalhar com essa questão da comida patrimonial. Não patrimônio no sentido documental, né? Mas o patrimônio no sentido de que é nosso, né? De que a coisa pertence a gente, né? Não no sentido burocrático. Perfeito, César. Viu? Muito legal seu relato, né? Sua trajetória. A gente está próximo, né, César? Estou na UNEB, eu fiz o mestrado lá. É bom saber que tem gente Eu estou cá. lá no grupo da professora Tânia Redkoff. Ah, maravilha, está muito bem acompanhado. Vou passar para o Roberto, né? Que está inscrito também. Vamos lá. Ok. Oi, Anderson. Deixa eu Oi. fazer uma colocação, porque aqui a Prainha, a gente recebe vários pesquisadores, principalmente do turismo comunitário, da pesca, e a gente tem experiência isso, né, no recebimento desse pessoal, que tem dois caminhos. Um que é liberado pela associação, os pesquisadores pedem autorização, e outro é o ICMBio quem fornece, né? Mas todos os pesquisadores, a maioria deles, não falo todos, fazem sua pesquisa, realmente tem essa desconfiança de assinatura por causa da especulação mobiliária, para que aí alguns relatos que não é muito agradável, do gente que conta que faz uma mentira ali, outra aqui, né, para atrapalhar, mas tudo dá certo. Mas eu vejo assim a falta do retorno do resultado dessas pesquisas para as comunidades. Entendeu? Eu enxergo muito assim, às vezes a gente fica esperando o resultado, o que aconteceu, para poder passar essas informações de retorno. E isso acaba acumulando e deixando os próximos pesquisadores um pouquinho mais de calça curta, porque se passa não tem resultado, por que eu vou fazer outro, né? Então, a gente tem essa realidade aqui na comunidade, né? Isso eu vejo muito acontecer. Então, era isso. Eu vou passar para a Leidiane e já comento isso que o senhor falou. Boa noite a todos. Atrasada, mas já pegando essa questão da ética, da pesquisa etnográfica, né? Acho super massa. E ouvindo os colegas falar, lembrei muito do Emicida, né? Quando ele vai gravar o seu show no continente africano, e aí ele leva um monte de papel, né? Que é exatamente essa questão do pedido, da autorização, da imagem e tal. E aí o africano olha para ele e diz, né? Vocês estão andando muito com pessoas brancas, né? Vocês estão fazendo a mesma coisa que eles. Registrar o tempo todo. E eu participei do laboratório de criação de música, né? A Barca, que foi feita aqui na região, aqui no Prato. E aí a gente produziu, né? 7 composições de música. Então, um dos lugares que a gente foi o terreiro, o Quilombo, né? O Quilombo de Souza, que fica em Porteiras, né? Da mestra da tradição, Maria de Thier. Que alguém que já tenha ouvido falar dela. E essa é a questão do vínculo, né? Que é bastante falado, das relações que a gente constrói com essas comunidades, da forma como a gente traz a comunidade para dentro da pesquisa, como a gente dialoga com ela, o retorno que a gente dá para essa comunidade, que nesse caso é o Quilombo de Souza, que se tornou um polo de cultura, né?
todas as festas tradicionais daqui, todos os eventos, São João, festa de reis, sempre está com a mestra envolvida, juntamente com o governo, né, e com a escola de arte, né? Então, assim, como a gente vai dar o retorno? Né? Minha preocupação maior é isso. Como é que eu vou pegar a minha pesquisa e vou trazer para a comunidade de uma forma bem acessível? E aí essa pergunta que um dos colegas traz sobre será que é só mais uma pesquisa? Será que é só mais uma pessoa que vem de fora para olhar, para a gente ensinar as coisas? E uma coisa que a gente daqui, pelo menos na minha região do norte, nós fazemos muito, depois de terminar o trabalho, a gente volta à comunidade, apresenta a comunidade, né, com a nossa forma de se expressar, com a nossa forma de falar. E, tipo assim, todas as pesquisas que fiz até agora, nunca precisei desse documento, né, assinado. Né? Não sei se irei precisar no mestrado, doutorado da vida, até porque eu estou só na graduação ainda, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Qual ética eu tenho com aquelas pessoas, né? Mas é mais ou menos isso. Boa. Eu vou comentar essas coisas que vocês estão falando, mas eu queria dizer duas coisas, né? Sobre nesse história de comentário, porque de fato eu acho que isso volta ao longo dessa horinha e meia que falta para a gente para terminar essa aula de hoje. Que eu acho que primeira coisa é o seguinte, né? As distintas formas de comunicação que você estabelece, né, para que esse exercício da ética em pesquisa esteja refletido no vínculo que você vai criar. Então, César falou em gravação, né? Eu falei que eu sabia que existia, mas nunca tinha visto. E aí o César trouxe o exemplo, né? Mas aí você começa a perceber assim, o que é que tem nessa atitude do César? Olha, ele se preocupou, né, com o próprio estabelecimento do vínculo. O principal objeto dele foi preservar o vínculo, informando que aquele sujeito de pesquisa tem direitos. Eu acho que esse é um bom caminho que vai, né, aqui, junto com o que a Maria Mônica aqui no chat está falando, né? Explicar de modo claro para que a comunidade entenda o trabalho que está sendo feito. Eu acho que essas estratégias comunicacionais, elas são muito importantes porque é como você chega, né, num determinado lugar, o arriar da mala diz tudo sobre a pessoa. Né? Eu acredito nessa máxima e eu acho que isso serve também muito para a pesquisa científica. Você tem que arriar sua mala e você tem que explicar o que você está fazendo ali. Até para que o estabelecimento dos limites, né, ou das possibilidades dentro do processo de negociação, ele esteja nítido para que todo mundo possa te enxergar, né, interagir com você. Os problemas não vão deixar de existir por causa disso, mas eu acho que você evita muitos problemas fazendo isso. Né? Acho que isso é uma questão importante. As formas de registro, como o próprio César falou, acho que são distintas. Eu acho que, assim, do ponto de vista pessoal, creio que as formas de registro, elas precisam estar combinadas também com a própria comunidade, ou seja, a comunidade ela precisa compreender aquela forma de registro, né, e saber que aquela forma de registro vai ser utilizada, né, como elemento comprobatório em algum momento, porque quando você explica que existe um empreendimento de pesquisa, você está ali representando, às vezes, uma instituição, né, e as pessoas precisam saber que aquela instituição também está ali, né? Então, acho que esse é um elemento importante desse processo. De maneira mais objetiva, quando o trabalho passa pelo comitê de ética, seja por uma agenda do próprio programa de pós-graduação, seja por uma agenda de publicação, né, aí sim os comitês de ética, eles se colocam e têm as suas regras específicas para as exigências, né, que são colocadas. Né? Então, acho que isso é uma dimensão importante para a gente poder trabalhar. Agora, a segunda coisa que eu queria falar, como vocês falam, é a questão do próprio retorno das pesquisas. Né? Esse é um elemento basilar, né, na pesquisa social. Se eu não dou o devido retorno,
para aquela comunidade, né? Se eu não dou a cópia, né, da minha dissertação, se eu não vou lá explicar, etc., se eu só passo, né, a gente está reproduzindo uma lógica colonizante, né? A gente está reproduzindo uma lógica de utilizar como laboratório mesmo. Porque, de certa forma, quando no processo negocial você coloca as questões e você diz o que sua pesquisa, inclusive, não é, né? Porque muita gente acha, às vezes, assim, não, fazer uma pesquisa para beneficiar a comunidade. Essa talvez seja a grande frase que é utilizada. A pesquisa é para ajudar, a pesquisa é para beneficiar. A dimensão da ajuda e a dimensão do benefício é percebida de maneira distinta por cada uma das pessoas. E quem media isso, né? E será que, por exemplo, uma conversa informal que você tem com a pessoa sobre uma necessidade, etc. e tal, também não gera expectativa nessa pessoa de que talvez você seja um agente do Estado que vai ali apontar um erro e vai buscar a solução para ela, né? Então, essas dimensões do trabalho de campo e os desdobramentos que, de repente, esse encontro inicial pode surgir, também precisam ser previstos pelo próprio pesquisador, né? Então, essa postura ética, é claro que não vai, eu sempre digo assim, não vai ser um papel, né, que vai garantir a ética de sua pesquisa. É a sua posição, né, que você assume, né, diante do que está colocado, do campo que você vai fazer, que vai, de fato, criar esse exercício da ética, porque a ética é uma via de mão dupla, né? Eu estou ali num processo de interação, de um tipo de pesquisa completamente diferente, que mexe com a comunidade, tanto quanto a pesquisa que faz extração de material biológico ou químico. Não achem que não faz, não. Porque o próprio processo de saturação de pesquisa social, do que é dito, do que pode ser dito, do segredo, das estratégias políticas que às vezes ocorrem nas comunidades, da forma de organização que você está descrevendo, são estratégias, inclusive, que podem ser utilizadas para fazer o mal à comunidade, se cair nas mãos erradas, né? Então, de certa forma, não é que a pesquisa social não vá causar nenhum, às vezes não causa o dano físico, mas pode causar um dano simbólico muitas vezes, né? Muitas pesquisas elas entram, enveredam em polêmicas justamente por conta disso. Então, essa é uma postura que nós temos que ter desde a formatação do projeto, principalmente no momento em que eu estou negociando com o campo, né? Seja com a liderança, seja com os moradores, seja com os produtores, né? Com o ambiente que me cerca, todo esse processo. Então, não é fácil. Muitas vezes você estabelece o campo, e quando o campo se alarga, você vai tendo novos interagentes dentro daquele ambiente que você está inserido, e você precisa se reapresentar sempre, né? Esses instrumentos de validação interna, ou fazer novos acordos a partir do que está colocado, principalmente nos campos longos, né? Eu estou vindo agora, fechei um campo longo, né, que durou quase 4 anos, de interação intensa, né, que eu comecei já o doutorado fazendo campo, já estava imerso, e o campo longo faz com que você tenha um número de pessoas, de interagentes muito grande, né, que você precisa o tempo todo reafirmar, o tempo todo reapresentar. Então, não é o momento zero só que você faz, é no momento vários que você faz durante o seu processo de pesquisa. Vamos seguir aqui para a gente poder passar. Ontem eu falei sobre o que a Cláudia Fonseca coloca no texto dela, né? Eu vou passar essa referência para vocês também nesse slide. Tem as referências todas do que eu estou passando aqui, em que ela fala do processo de estranhamento, né? Estranhamento, esquematização, desconstrução, comparação e sistematização, que seria o ciclo, né, de um trabalho etnográfico, ou seja, o que é que precisa nesse roteiro, né? Eu tenho que resguardar esses momentos, essas palavras mágicas dentro do meu processo etnográfico. E aí, quando eu vou pensar nessa observação participante, né, eu trago muito um textinho da Marisa Peirano, que é a favor da etnografia, né, que ela vai polemizar o livro do Thomas, né, acho que é o Richard Thomas, que ela vai falar contra a etnografia, né, ela vai falar a favor da etnografia.
E ela vai dizer o seguinte, né? Nesse processo negocial, será que esse nativo, essa comunidade, quer ser o coautor, quer ser o antropólogo de si mesmo, né? É um pouco para dialogar o que a gente estava falando ontem, né? As comunidades, muitas comunidades já fazem recebem muitos pesquisadores, né? E muito, inclusive, tem uma visão positiva dos pesquisadores sobre o papel que esse pesquisador pode cumprir né, na questão da sobrevivência da comunidade, ou como um aliado, né, nesse processo. E muitas vezes esses papéis estão muito bem estabelecidos, né? Quem é o pesquisador, quando ele chega, como ele vem, o que é falado, o que eu quero que ele fale, o que eu quero que ele traduza, né? Então, esse processo negocial, ele é um processo que acontece desde as primeiras etnografias, né? Lá em Malinowski. Então, quando a gente pensa essa perspectiva do estabelecimento do encontro etnográfico, nós não podemos ter ingenuidades inerentes a isso, né? A gente precisa compreender que os papéis estão estabelecidos, muitas vezes esses papéis são conflituosos, sim, né? E na medida que são conflituosos, precisa estar o recurso dialógico, o recurso comunicacional precisa ser lançado à mão, justamente porque o que precisa ser salvaguardado do encontro etnográfico é o estranhamento, como a própria Cláudia Fonseca está falando, né, no texto dela. Por quê? Se eu não estranho aquilo que eu estou vendo, né, se eu não acho importante, se eu acho trivial, banal, aquilo que está se apresentando à minha frente, muito provavelmente não vai ter etnografia. Vai ser muito difícil você escrever sobre algo que você não estranha. Porque nesse processo de estranhamento, ou seja, de enxergar algo que acontece, do que eu vejo, do que me é apresentado, do que é ritualizado, como algo banal, trivial, né, eu estou perdendo a primeira capacidade, né, do etnógrafo, do antropólogo, ou da pessoa que está fazendo, do pesquisador que está utilizando esse tipo de recurso de pesquisa, né, porque a própria interação entre o pesquisador e o pesquisado já deve ser fruto do próprio estranhamento, né? Isso não tem nada a ver com considerar, por exemplo, que as sociedades elas são exóticas, né? O que eu preciso desse exotismo, como é? Não, não é assim, né? Eu estou partindo do pressuposto de que eu preciso estranhar inclusive as normalidades dentro do que eu considero da minha própria cultura, porque de fato é sobre isso a antropologia, é sobre isso a etnografia, né? Então, o método etnográfico aponta que eu preciso, ao delimitar meu campo e ao imergir no processo observacional, caracterizar esses estranhamentos que vão acontecendo ao longo do meu processo de interação e registrá-los, né? E registrá-los, inclusive, me considerando, eu, por exemplo, eu pesquisador, como elemento de referência, né? Eu não vou nem querer fazer esse juízo de valor, mas se fala muito de que as etnografias bem escritas, né, são aquelas etnografias em que eu consigo exprimir, ao mesmo tempo, o estranhamento que eu estou observando, mas também, ao mesmo tempo, eu consigo refletir isso em categoria analítica dentro do meu próprio universo. Já existem vários exemplos de etnografias que fazem isso de uma maneira muito, muito bacana, né? Quando, por exemplo, você fala de utilizar categorias que eu vejo, né, na própria comunidade como possibilidade de enxergar, né, outras formas de fazer, por exemplo, bruxaria, feitiçaria, né, que são categorias bastante europeias de pensar a ideia de magia. Então, talvez essa característica de estranhamento ela só consiga ser encerrada através do que eu vou falar no próximo slide, tem a ver com o próprio caderno de campo, né? Porque a gente, às vezes, quer substituir, né,
o que está nas nossas cabeças, o visual, narrativo, aquilo que a gente registra no papel, a gente substitui pelo gravador, substitui pela câmera fotográfica, substitui pela câmera filmadora, substitui, né, pelo chat GPT, agora com inteligência artificial, né, substitui por uma série de recursos tecnológicos que são colocados, né, no ambiente de pesquisa e que muitas vezes estão ali no ambiente do sentimental, né? Afinal, como é que eu vou considerar que existem várias nuances desse estranhamento se eu não considero que eu sou um corpo, eu sou uma pessoa, eu sou um conjunto de memórias, eu sou um conjunto de histórias que também está participando do processo de pesquisa junto com a comunidade. Se eu me considero neutro, um poste, né? Se eu me considero alguém que não está ali na interação, né? Obviamente, eu irei perder esse processo de estranhamento. Porque a máquina não vai estranhar por nós, né? Então, é justamente nesse encontro, ou seja, na posicionalidade do próprio antropólogo, que eu considero que é importante e é o ponto de partida do próprio estabelecimento do campo, né? E aí, pensar sobre essas hierarquias e tempos nativos, né? Ou seja, quando eu começo a estranhar, eu começo a perceber as refrações de poder, né? Os organogramas internos, a forma como isso, como a estrutura social se estabelece ali dentro de um determinado cosmos, né, de uma determinada cultura, como o tempo é percebido, como a pessoa é percebida. E é a partir desse estranhamento, a partir essas primeiras esquematizações, como a própria Cláudia Fonseca coloca no texto dela, que eu vou estabelecendo as fronteiras entre o que seria nativo e entre o que seria outsider, entre o que seria de fora, né? Ou seja, afinal, dentro da cosmovisão da cultura estudada, quem participa, quem faz parte e quem não faz parte. O estabelecimento da fronteira é fundamental, porque é aí que você vai trazer os esquemas. E para isso você terá ajuda, né? Então, toda observação participante que se preze tem um gatekeeper, né? Que a gente chama na antropologia, seria o guardião, né? Ou seja, o guardião. É aquele interagente que consegue, junto com você, levar você aonde você não estaria se não fosse ele. Com você, ou está destacado da comunidade para acompanhar-te. Então, o próprio estabelecimento dessa pessoa, da própria comunidade que te acompanha, o principal interlocutor, né? O guardião das informações, o que te leva às pessoas, o que te apresenta, né? O próprio estabelecimento de quem é essa pessoa, de como essa pessoa se comporta, é material de pesquisa. É fonte de estranhamento. Por que aquela pessoa? Como ela age comigo? Né? Qual o estabelecimento que se dá? É uma relação de troca? Existe um vínculo que se coloca? Como os afetos eles se estabelecem? O que é dito? O que não pode ser dito? Né? Então, isso é uma coisa muito importante, e assim, nas duas pesquisas etnográficas que eu empreendi, os gatekeepers sempre foram homens, né? Os guardiões sempre foram homens. Isso diz muito sobre os aspectos que eu estudei, né? Porque, de certa forma, essa autorização interna, né, é dada também por um elemento de gênero, que está muito associado a quem faz comida e a quem faz a arte, né, ou quem faz a cultura artística, midiática numa determinada comunidade. Quem autoriza? Né? Quem valida? Então, a questão de gênero está colocada. Não pode ser, de certa forma, negligenciada. Mas, nesse próprio processo, você também é lido, você também é pesquisado. Né? Então, o pesquisador é, de certa forma, também pesquisado, e isso é comprovado na própria narrativa e nas posições e na posicionalidade dos interagentes da pesquisa perante você. Então, nem sempre o que é dito é, de certa forma, o que é, mas o que é dito é porque é dito para você.
né? Então, assim, essa questão é muito importante na pesquisa, vocês compreenderem que muita coisa que está sendo dita ali está sendo dita para você, né? E diz muito sobre a relação que a comunidade está fazendo com você, que ela espera de você. Então, isso é uma assunção importante, acho que demonstra, inclusive, uma certa maturidade do pesquisador, né, em relação ao que é colocado. Há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, e eu acho que vocês já falaram sobre isso no dia de ontem, né, que o processo da etnografia é dar importância aos detalhes, dar importância ao que é dito, ao que é repetido, às palavras que são repetidas, o sentido das palavras. Nem sempre estamos dizendo a mesma coisa. Muitas vezes estamos falando sobre um determinado assunto, inclusive falando sobre coisas diferentes dentro daquele assunto. Então, isso é muito importante. Isso coloca para nós um desafio que talvez seja o que as pessoas caem mais em desuso, que é a rotina de escrita do diário de campo, né? Porque se você não registra logo o que está acontecendo no seu diário, você deixa passar, às vezes, uma impressão, um sentimento, né? Porque às vezes você vai... Eu mesmo tenho isso comigo, né? Às vezes me fazem eu sou vítima de preconceito, ou fazem alguma coisa comigo que eu não gostei. Na hora eu nem entendo. Às vezes só me sinto mal. Depois que eu vou racionalizar aquilo que entendeu. Então, na pesquisa acontece um pouco isso também, né? Muitas vezes você escuta coisas que você só vai compreender no momento posterior, quando você racionaliza ou quando você retoma, né, você relê um sentimento. Então, isso é uma coisa muito importante, eu vou falar no próximo slide sobre essa questão do diário de campo. O silêncio fala, né? O silêncio fala. Ou seja, nossas pesquisas não podem refletir apenas o que é narrado, mas sobretudo o que não é dito, como elemento da própria descrição etnográfica. E o tema das evolutivas que vocês falaram, vocês foram muito felizes nesse processo. A Periano vai falar no mesmo texto, né, que o caderno de campo ele é um lugar muito privilegiado desse encontro e que promove esse estranhamento, né? Ou seja, você está ao mesmo tempo longe do impacto existencial e psíquico da pesquisa de campo. Esse material etnográfico se torna frio, distante e mudo, né? Então, ela está apresentando o caderno de campo como essa ponte, esse resíduo revelador do fervor do campo. Ou seja, você não tem como escrever uma tese, uma etnografia dentro da comunidade. Isso vai ser impossível. Por que isso vai ser impossível? Porque você precisa realizar um deslocamento, inclusive de retornar, se afastar do campo para entender algumas categorias. Então, é um processo de aproximação e afastamento que se dá. E o caderno de campo, quando eu estou falando do caderno de campo, estou falando do caderno de campo mesmo, né? O escrito, à mão, caderno branco, lá, papel, pode ser papel botado, como esse aqui, que eu estou tocar, né? Vou lá escrevendo minhas coisas, e às vezes o que eu escrevo pode não fazer sentido no primeiro momento. Às vezes é um desenho, né? Às vezes é a reprodução do que eu estou vendo, um croquis, às vezes são mapas mentais que são feitos, ou a descrição de alguma coisa que foi dita, né? Só que ele é um material que ele está muito mais próximo do campo do que qualquer outra coisa. Ele está muito mais próximo do campo, por exemplo, do que foto, porque ele exprime ali, né, na sua descrição, um texto que você criou, né, na quentura do acontecimento, né, no fervor do acontecimento. E ele pode fazer sentido depois, porque ele vai estar associado a uma determinada categoria que você elegeu como prioritária de sua pesquisa. Então, não adianta você fazer 1 milhão de fotos, e hoje a gente está embebido nas pesquisas de etnografia visual, porque a gente faz muita foto, né? E muitas vezes a gente não tem tempo para poder olhar a foto, analisar a foto, lembrar o contexto que foi tirado da foto, ou feito o vídeo,
né? Porque a gente fica muito ligado no vídeo, no que está na tela, mas não no bastidor inteiro, né? Que promoveu aquele encontro. Então, o caderno, ele, por mais banal que ele possa parecer, né? Ele é esse processo de aprendizado sensível do pesquisador, porque no caderno existe a sensibilidade do pesquisador colocada. Ele sim, né, exprime o encontro, o estranhamento, que o que eu escrevo é o que me toca. Então, de certa forma, as boas etnografias são aquelas em que existem vários e vastos cadernos de campo, independente da habilidade do pesquisador em escrever, em registrar, ou em entender o próprio registro, né? Ao final de alguns anos, ao final de alguns meses. Mas é importante que a gente possa compreender que essas pontes, né, elas podem nos dar esse confronto de visão entre o pesquisador e os nativos, né? E dá, obviamente, o que eu coloquei aqui, que são insights para a tessitura de novas teorias, né? Porque, de certa forma, quando eu estou no encontro etnográfico, o meu objetivo não é escrever novas teorias antropológicas, mas novas teorias sobre o que está sendo colocado ali, né? Um determinado aspecto, inclusive, da própria cultura nativa, né? A sua visão sobre magia, a sua visão sobre alimentação, né? O que é aquele determinado ritual, como se estrutura aquela sociedade. E isso vai, ao mesmo tempo, naturalmente, fazer uma contraposição entre o que já existe de escrito dentro da teoria antropológica e a própria observação etnográfica, ou seja, é fruto do trabalho de campo. Então, eu concordo muito quando se diz, né, essa citação do Malinowski, que a etnografia ela é um método de compreensão do ponto de vista do outro, da sua relação com a vida e da sua visão de mundo, né? E aí, de maneira mais procedimental, eu trago aqui um esquema do Ludwig de André para falar sobre as etapas da pesquisa etnográfica de uma maneira assim bem procedimental, né? Ou seja, o que é que não pode faltar dentro daquele esquema que a Cláudia Fonseca colocou, né? Como é que eu estranho? Como é que eu esquematizo, né? Como é que eu desconstruo? Como é que eu faço esse processo, né, de ressíntese? Como é que isso é feito, né? Eu tenho como, por exemplo, lançar mão de diversas formas, diversas metodologias? Sim, sim. Então, eles vão falar sobre 3 etapas básicas. A primeira seria a etapa de exploração, onde eu falo acerca da seleção e definição das questões de pesquisa, então, momento pré-campo, né? No momento estabelecido como campo, eu já estabeleço meu vínculo, já crio as estratégias de permanência, já faço meus acordos institucionais, a questão, por exemplo, relacionada às trocas, né? Muitas comunidades nesses projetos também esperam, né, e também preveem a questão financeira, né? E essa é uma coisa muito importante que a gente tem que refletir nos nossos empreendimentos de pesquisa. Reparem, muitas comunidades tradicionais, né, boa parte delas com uma questão econômica muito limitada, recebem inúmeros pesquisadores, mas muitas delas não recebem R$1 por esse trabalho que é realizado, né? Até que ponto a gente também não estaria contribuindo para uma ideia de desocupação do tempo dessas pessoas, né? Ao passo que nossas pesquisas não prevêem a remuneração dessas comunidades. Então, essa é uma discussão que está colocada hoje no trabalho etnográfico, né? Até que ponto também se torna uma economia de pesquisa, isso, ou seja, entra na questão da ética, mas nós estamos vivendo um momento em que esse debate se aflora. Então, sem querer defender um ponto de vista ou outro, mas explicando que, para muitas comunidades, esses recursos que podem ser previstos nas pesquisas pode ajudar bastante, né, o estabelecimento e a permanência do pesquisador naquele momento ali, inclusive, né? Então, isso é uma questão importante de se ter, e eu acho que, do ponto de vista, por exemplo, das minhas pesquisas atuais, que já prevêem, né, o pagamento de algumas atividades de campo
direcionadas dentro das comunidades, acho que não tem nenhum tipo de impacto do ponto de vista, digamos assim, do que está sendo pesquisado, né? Muito pelo contrário. Acho que a gente tem mais tranquilidade, inclusive, de transitar e de confirmar as atividades a partir desse estabelecimento de pagamento de algumas atividades. Bom, no processo de encontro de pesquisa e de encontro etnográfico inicial, existe a reformulação de hipóteses. Todo bom projeto é muito bem feito no gabinete, mas quando chega lá no próprio campo, nas primeiras etapas desse campo, as hipóteses elas são reformuladas, sejam para ser reafirmadas, sejam para ser negadas. Então, é natural, e para isso existe qualificação de projeto, que essas reformulações de hipóteses aconteçam nos primeiros encontros, até porque você, a rigor, pode nunca ter ido naquela comunidade ou nunca ter se colocado naquela posição de pesquisar. Depois passa pela estruturação inicial, né, do processo de coleta de informação ou de produção de dado, e aí eu chamo muito essa questão de produção porque a produção ela é né, tem uma autoria ali nesse processo, então não se produz dado sozinho, é muito difícil isso acontecer, a produção do dado ela é sempre coletiva, e isso de certa forma é uma coisa boa, porque a gente inclusive incorre naquele tema que a gente estava falando ontem sobre a autoria das pesquisas, né? Ou seja, se o dado é construído, a autoria também é compartilhada de certa maneira. E o mapeamento de ferramentas de interação e busca dessas informações, porque, obviamente, um dado sem contexto, ele não é muito bem colocado, né? Não é muito bem direcionado. Então, de certa forma, a gente tem ali uma necessidade de entender que esse processo de exploração, de pesquisa inicial, ele abarca, obviamente, uma primeira fase desse empreendimento etnográfico. Depois vem um processo de decisão, né? Seria uma segunda etapa, né, necessariamente, dessa pesquisa. Que aí é o confronto com as informações pré-selecionadas, a ideia de forma e conteúdo, né, do processo de interação verbal dos participantes, né, ou seja, o que é que os participantes falam, qual é o conteúdo do que eles falam. Muitas vezes eu tenho que me deparar com elemento linguístico, né? Às vezes a gente pesquisa comunidades dentro de uma ideia, a gente parte do pressuposto de que nós estamos pesquisando comunidades, territórios que são brasileiros e que falamos a mesma língua, e porque falamos a mesma língua, estamos dizendo as mesmas coisas. Isso não é assim, né? Então, como os antropólogos, né, que viajam para outro país, etc. e tal, é necessário reaprender a língua, ou aprender as línguas, né? Então, entender a forma e conteúdo dessa interação verbal é muito importante. Ou seja, de certa forma, enquanto etnográfico, é sobre narrativas também, né? As narrativas compõem esse texto etnográfico. Isso tanto do ponto de vista do participante da pesquisa, como do ponto de vista do pesquisador. A comunicação não verbal, os comportamentos não verbais também, né, são colocados. Os padrões de ação e não ação, ou seja, diante dos contextos do que acontece no dia a dia das comunidades, qual é a reação, né, da comunidade, por exemplo, a um conflito de terra, ou uma briga interna, ou a um processo de catástrofe natural, né? Isso é muito importante para as pesquisas, né? Não deixem isso ao largo do processo de decisão de pesquisa, isso inclusive pode reconfigurar os campos de uma maneira bem dramática, inclusive porque esses campos, eles são dinâmicos, né? Então, porque são dinâmicos, eles são reconfigurados à luz desses padrões de ação e não ação das comunidades. E nesse processo de decisão também estão colocados os traços, os registros de arquivos e os documentos. Então, muitas pesquisas etnográficas, elas se valem de documentos que a gente chama de base de dados secundários, ou seja, documentos que podem ser
escritos por outras pessoas sobre aquela comunidade, ou sobre o Estado escrevendo sobre aquela comunidade, o IBGE, etc. E a gente se vale dessa coleção de arquivos, coleção de documentos para amparar o que está sendo dito e o que está sendo observado etnograficamente. Agora, um cuidado muito importante que eu preciso dizer a vocês aqui. Essas bases de dados secundários, elas suportam a informação, elas não suplantam a informação. Ou seja, se você se depara com a riqueza de bases de dados secundárias sobre determinada comunidade, e você te diz assim, mas já tem muito material sobre aquela comunidade, então esqueça, você não vai fazer etnografia. Porque independente, né, da quantidade, da qualidade, do volume, né, da saturação do material que existe sobre aquela comunidade, o encontro etnográfico é sempre sobre vocês com a comunidade. A experiência é de vocês. Então, é muito possível que você possa fazer, ou seja, 2 pesquisadores podem fazer etnografia sobre assuntos parecidos, né, ou temas parecidos dentro de uma comunidade, e o produto de suas pesquisas ser completamente diferente. Né? Ou seja, eu pesquisei sobre o queijo artesanal, né, numa comunidade X em Minas Gerais, e outro pesquisador foi lá, meses depois, pesquisou a mesma coisa. Podemos, inclusive, chegar a conclusões diferentes de pesquisa, porque tem a ver com o processo de interação. Né? E isso é uma qualidade da pesquisa etnográfica. Depois, né, uma etapa que se chama de descoberta, que é a explicação da realidade que está ali, né? A interação dos dados reais com as possíveis explicações teóricas sobre isso. Então, imaginem que a coleção teórica desse etnógrafo que vai a campo, ele precisa ser grande, né, para você entender e estressar essas categorias no processo de escrita, ou seja, no processo de descoberta. Porque a partir daí, você faz toda a estruturação desse quadro teórico, que é um processo que é comparativo, de certa maneira, né? Ou seja, ele é interpretativo, compreensivo, mas está dentro do espectro do que a Cláudia vai falar lá no texto dela, do que é a comparação. Seja ela uma comparação entre 2 culturas nativas, né? Ou seja, você pode pesquisar, sei lá, eu fiz isso agora, né? Ou seja, eu vim de um trabalho de campo de 1 ano no mestrado e um trabalho de campo de quase 4 anos de doutorado. Uma comunidade, primeira a comunidade rural e agora uma comunidade urbana. E eu consigo estabelecer elementos de comparação dentro do meu texto etnográfico. Olha, foram sobre temas diferentes, são comunidades diferentes, mas as questões etnográficas, questões teóricas que eu trago, são questões muito importantes acerca, por exemplo, do tema da juventude dentro dessas comunidades. E isso me dá substrato teórico para eu poder pensar sobre o que seriam essas juventudes no campo e na cidade. Né? Então, eu posso fazer comparações nesse nível, no nível teórico, como eu posso fazer, por exemplo, comparações das comunidades nativas que eu pesquiso com a minha própria ideia, né, com a minha própria, o meu próprio lugar, o meu próprio território. Né? Então, muitas vezes, as pessoas que pesquisam estão em cidades, né, e vão pesquisar comunidades pesqueiras, litorâneas, rurais, etc., e essa própria comparação dos ambientes, da forma de vida, etc., já é parte do quadro teórico, né? Então, de certa forma, esses 3 momentos da pesquisa etnográfica são momentos que estruturam esse processo de escrita. E do ponto de vista das ferramentas, né? Ou seja, bom, eu sei, Anderson, que então que eu vou fazer a pesquisa etnográfica a partir do encontro. Então, eu vou lá, né? Eu vou lá. Não é eles virem cá, é eu vou lá. Então, isso está posto. Então, eu que me desloco, eu que vou partir do pressuposto de que eu vou estar num lugar de desconforto, né? Eu vou estar num lugar de instabilidade para meu modo de vida. Mas e aí? Eu vou lá e faço o quê? Né? Ou seja, eu só fico anotando, eu só vou lá fazer perguntas, eu boto todo mundo numa sala e faço uma fila e todo mundo vai me respondendo. Como é que é isso? Né? Então, foi como eu disse no início. O antropólogo, quando ele vai a campo, ele precisa ter uma vasta, né,
possibilidade de registro do dado, tal qual o campo vai se colocando para ele que comporta, né? Muitas vezes é a escrita mesmo, né? E você passa meses só escrevendo no seu diário de campo e observando e participando. Depois você já pode tirar foto, né? Depois você já pode gravar o áudio, né? Depois você já pode trazer um documento e já pedir uma opinião sobre aquele documento que escreveram sobre uma informação, um documento, ou uma questão que, um filme que foi feito, um documentário que foi feito sobre como você pediu uma opinião. De repente você já está tendo a possibilidade de fazer um certo levantamento, né, sociodemográfico daquela população, né? E isso, quem vai dizer o tom é o encontro etnográfico. E eu digo isso assim porque eu errei muito no primeiro campo que eu fiz, porque eu gostaria muito de fazer uma abordagem etnográfica de partida, mas eu fui muito com uma ideia muito estruturada da sociologia para o meu campo. Então, já cheguei na primeira semana que eu estava lá e fui fazer questionário. Fui de casa em casa, fiz um mapeamento, questionário, etc. Como se fosse quase um recenseador do IBGE, né? Foi muito engraçado, porque, assim, as pessoas não entendiam por que eu estava ali fazendo aquilo, e depois que eu fui fazer as entrevistas, depois que eu fui fazer os registros e tal, num processo mais longo, mas houve um processo de desconfiança que, de certa forma, eu nem usei o questionário depois, né, para ser bem honesto com vocês. Como o campo me levou para outras questões, o questionário ele se tornou bastante residual como elemento de escrita posterior, né? Então, isso é para dizer a vocês que, independente dos instrumentos que vocês vão utilizar de pesquisa, o que impera é a observação participante, né? Todos os outros recursos são recursos, digamos assim, adicionais, né? Porque é justamente essas características que eu estou falando, né? Vivência, vínculo, confiança, familiarização, linguagem, a ideia de perceber as lacunas, as frestas, a preocupação em viver o processo e não analisá-lo previamente, né? Acho que isso é o cerne da observação participante. E óbvio que eu vou lançar mão, obviamente, de todos os outros instrumentos que podem ser lançados na perspectiva de alcançar mais uma produção de dados mais robusta e que sustentem as categorias que eu estou analisando, né? Então, assim, as entrevistas que podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas, né? De uma maneira mais, a grosso modo, sobre a organização da estrutura do roteiro de entrevista, mas, basicamente, algumas preocupações são colocadas, né? Como planejamento, conhecimento prévio do entrevistado, então cabe uma conversa prévia, né? A oportunidade da entrevista, como se dá essa entrevista, em que local se dá, tem barulho, não tem, é no meio do trabalho, você está entrevistando uma mulher que está cuidando de 5 filhos, fazendo comida, etc. Como é que é isso, né? É um lugar tranquilo, não é? Como são essas condições, né? Como o estabelecimento dessas entrevistas se dá a partir de um contrato prévio com os líderes, né? Essa autorização, o que é dito, é, de certa forma, cerceado pelos líderes, né? Então, há uma necessidade que eu sempre coloco de um contato prévio, né? De um conhecimento prévio do campo, como elemento importante para essa preparação das entrevistas. A entrevista, ela deve ser lida como um momento oportuno de aprofundar uma coisa que já está dada anteriormente. Ou seja, você não vai trazer a entrevista como o cerne do seu trabalho, né? Ela é um plus, ela é um a mais, ela vai dar esse aspecto de, bom, eu estou no momento mais maduro do meu campo e aí eu vou fazer a pesquisa, vou fazer a entrevista. Vocês veem que as diferenças de entrevista no meu campo, que durou agora quase 4 anos, as entrevistas iniciais são muito mais pobres do ponto de vista do que está sendo dito, da profundidade, do que as atuais, né? As desse ano, por exemplo. Então, isso tem com as mesmas pessoas, né? Isso tem uma significância grande para quem faz etnografia de longa duração, por exemplo.
E, obviamente, as preocupações com a transcrição, né? Hoje, muitas pessoas utilizam recursos, né? E eu sou uma delas, eu utilizo bastante o recurso de transcrição automática, né? Como uma possibilidade de acelerar, né, um processo que é normalmente bastante doloroso de transcrever, né? Antigamente a gente fazia muito pagamento dos transcritores, etc e tal, acho que é uma atividade bastante louvável, mas, por exemplo, não tem como você etnografar sem você ouvir as entrevistas, inclusive corrigindo o que vem da máquina ou o que vem de outro transcritor, né? Porque nesse escutar, você relembra, rememora, você inclusive revigora o seu próprio caderno de campo. Então, independente da transcrição, o processo de escuta, né, inclusive mais madura, afastada do processo em outro momento, ajuda bastante. Os questionários me dão essa interface qualitativa-quantitativa, eles são um elemento de complementaridade à pesquisa qualitativa, né, ou seja, nos questionários é possível que eu tenha algum nível de quantificação de processos. Isso para as pesquisas de alimentação faz bastante sentido, porque normalmente a gente utiliza bastantes instrumentos quantitativos, como frequência, né, alimentar, na questão dos hábitos, a gente utiliza alguns métodos relativos à quantidade de refeições, ou a quantidade produtiva do que é produzido, do que é consumido, de percentual. E normalmente os questionários, eles são utilizados bastante na perspectiva do levantamento, né? Ou seja, numa pesquisa etnográfica, normalmente você já tem algum dado secundário disponível e você, através do questionário, complementa o que está lá nos dados secundários ou atualiza alguma informação. Sempre lembrando que a escolha pelo censo, né, ou seja, fazer o questionário com todos ou fazer por amostra, ela é bastante importante, acho que tem a ver, inclusive, com a estratégia de pesquisa que você tem, né? E você adota, porque, de fato, muitas vezes as comunidades que a gente vai pesquisar são muito pequenas, né? Então, a amostra ela pode não ser representativa. Então, eu estou falando basicamente do questionário, né? Ou seja, quando eu estou falando de questionário, estou falando de número, eu estou falando basicamente de aspectos epidemiológicos, inclusive, epidemiológicos não, desculpa, estatísticos, né? Então, é muito importante que a gente, ao fazer algum tipo de levantamento nas comunidades, que a gente estabeleça muito bem se é de fato uma amostra que é o mais importante ou se não é melhor a gente fazer de fato censitário, ou seja, com todos que estão participando, a depender do recorte que eu faça. Está caminhando aí para os nossos finalmente, e aí eu vou abrir para a gente fazer, eu sugeri um exercício para vocês, tem a ver com a questão das imagens, vídeos e áudios, né? E aí algumas preocupações que a gente tem acerca, né, do dito, do não dito, do que é visual, do que é simbólico, do processo de teatralização que pode ocorrer, né? Normalmente, quando a gente faz o filme etnográfico, né, faz as capturas de vídeo, por exemplo, a gente precisa deixar a câmera menos evidente possível, né? Ou seja, para a gente poder captar o cenário todo, né? Então, a câmera, claro que o tempo todo eu posso estar interagindo com a câmera, mas as horas de gravação, elas têm que apontar para uma câmera que acaba sendo despercebida em algum momento. Então, isso é um elemento dentro da antropologia visual que é muito privilegiado. E outra coisa que tem a ver é sobre as impessoalidades que podem existir, né? Durante o meu processo de pesquisa mais recente, o uso da imagem foto, ele está muito evidente. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com jovem, né, a gente tem uma perspectiva de pensar o trabalho, né, de jovens a partir do que está sendo expresso visualmente e
ali, digamos, musicalmente, textualmente, narrativamente, né? Então, os jovens gostam muito de serem fotografados. Então, na minha pesquisa agora, que eu pretendo defender daqui a alguns meses, tem muita foto, muita foto. E muita foto pedida por eles. Tira foto aqui, vamos lá. O acervo está muito grande, né, de fotos. E é uma coisa que me preocupa, assim, do ponto de vista da análise etnográfica, se, de certa forma, todo esse material também não todo esse acervo também não é material que precisa ser analisado etnograficamente, mesmo que seja uma parte, né? Porque é um texto, né? A forma como a comunidade escolhe ser fotografada, escolhe ser filmada, é um texto, né? Então, é uma etnografia que está imposta ou no seu campo, ou ela gera um novo campo a partir daí. Então, a gente começa a pensar sobre esse campo que vai se constituindo em camadas, né, dentro dessa minha pesquisa etnográfica. Uma questão muito importante tem a ver com as preocupações parecidas com a entrevista, né, então relativas aí ao momento que se faz, a questão de autorização, uso de direito de imagem, que é uma questão muito importante hoje, né? Então, áudio, imagem, vídeo, o uso disso, para quem você vai usar, quem é que vai ter acesso a esse tipo de questão. O uso da imagem é uma questão muito importante, que tem a ver também com o que a gente falou de ética e pesquisa lá no início. A guarda e divulgação do material, justamente por conta das preocupações que a gente está trabalhando. As fontes documentais, que são as fontes, né, que você utiliza muitas vezes como um complemento de pesquisa, então pensar a ideia de institucionalidade, a informalidade das fontes, qual é o documento, quem escreve, quem valida, quais são as temporalidades dele, essas análises gerenciais, ou seja, como é que você vai ter acesso ao documento e como aquele documento afeta o dia a dia da comunidade. Acho que isso é importante de se considerar. E aí, mais uma consideração sobre os recursos tecnológicos, né? Eu uso software, eu uso o NVivo, né? Mas eu uso software como, geralmente, eles são bastante utilizados quando você tem um volume de dados grande, né? Então, eu recomendo o uso, né, para quem tem pesquisa grande, recomendo fortemente o uso de softwares que fazem ali uma certa categorização do material que você tem como elemento de auxílio ao seu pensamento, auxílio ao estabelecimento de suas categorias. Nas pesquisas que têm um volume de dados ou um volume de dados mais reduzido, né, ou um tempo de pesquisa menor, né, ou, de certa forma, um volume de encontro etnográfico menos denso, né, por conta, inclusive, dos formatos distintos de pesquisa que a gente tem hoje, dá-se conta de fazer isso à mão, né, como se fazia antigamente com o uso dos bons cadernos de pesquisa diários de campo. Só que nas pesquisas grandes, com grande volume documental, é quase que impossível só você, independente de sozinho. Desativar aqui. Então, isso é muito importante, né, da gente considerar, inclusive em que fase usar, né? Ou seja, quando é que eu vou utilizar isso? Normalmente no processo de análise dos dados, né? Quando você já tem a construção dos dados saturada, quando eu estabeleço que eu já vou parar o campo precisa ser cortado, né? E aí eu vou colocar e tratar esses dados no momento específico com o uso dos softwares. Alguns desafios estão colocados, como a entrevista grupo focal, pesquisa documental, pesquisa em ambiente digital, que nós vemos hoje, né? Inclusive, acho que o Anailton falou, né, sobre a pesca no início, ele falou aqui sobre também explorar o meio digital, que as pessoas estão ocupando o meio digital. Ou seja, será que sua pesquisa também não pode abarcar o ambiente digital como ambiente discursivo desse pescador? Né? Então, isso é uma questão que se coloca e que a gente, obviamente, tem desafios importantes dentro dessa premissa. Então, eu vou trazer essa passagem aqui, ela está grande, mas como o material vai ficar com vocês,
Mas eu vou destacar aqui uma parte que ele diz assim: entendido como método em sentido amplo, engloba as estratégias de contato e inserção no campo, condições tanto para a prática continuada como para a experiência etnográfica que levam à escrita final. Condição necessária para o seu exercício pleno é a vinculação a escolhas teóricas, o que implica não poder ser destacada como um conjunto de técnicas empregadas independentemente de uma discussão conceitual. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui, né? Tudo que a gente viu, ou seja, do conceito, da trabalhar, quais são minhas premissas de pesquisa, eu só posso colocar esses instrumentos, né, como as entrevistas, a observação, os registros, as imagens, a serviço dessas escolhas, né? Então, eu acho que talvez seja essa a diferença da etnografia, né? Eu realizo as minhas escolhas de pesquisa previamente, os meus pressupostos, e vou trabalhando essas técnicas de uma maneira bastante dialógica. Eu trouxe aqui duas produções, eu não sei se vocês conhecem, né? Que são das ciências humanas brasileiras, de dois autores que são bastante clássicos, né, na sociologia, na antropologia da alimentação no Brasil, e que talvez possam nos dar indícios como a gente pode, né, constituir escritas que sejam para além, né, do fenômeno da alimentação, ou seja, utilizar a alimentação como estruturante, a produção, o consumo, a reprodução da vida, como elementos para uma escrita sensível e que remotem a culturas que se organizam em torno dessas identidades alimentares. Então, Antônio Cândido, né, como muitos aqui devem conhecer, escreve Parceiros do Rio Bonito, que é um livro belíssimo, né, foi um achado na minha dissertação no mestrado, como a possibilidade, né, de pensar, né, a história, né, dessa paulistânia, ou seja, de uma cultura associada, né, a toda uma ruralidade constituída no interior de São Paulo. Então, isso, de fato, tem uma significância muito grande para quem vai pesquisar a alimentação. Acho que quem pesquisa a comunidade rural não pode deixar de ler Parceiros do Rio Bonito. E o Brandão, né, trazendo Plantar, Colher e Comer, que vai descrever aí essa ruralidade do campesinato goiano, né? Então, são duas obras que nos trazem importantes elementos para essa sensibilidade de, ainda que eu trabalhe com dados secundários, ainda que eu trabalhe com o processo historiográfico, ainda que eu trabalhe, né, com elementos que tragam aspectos da sociologia, ou seja, de dados estruturados, de comunidades maiores, né, etc., eu preciso, né, da imbricação etnográfica para dar contexto a esses dados, dar contexto a esses números, dar contexto a essas culturas, né? Então, a forma como escrevem, inclusive, o próprio Antônio Cândido, se confunde muito com a literatura, né? Quando você lê Parceiros do Rio Bonito, a impressão que se dá é que você está mergulhando no universo. E como a gente falou ontem, o texto etnográfico, que a gente vai trabalhar amanhã de uma forma mais assim, detalhada, o texto etnográfico ele tem que transportar você para dentro, né, da comunidade, para dentro daquele cosmos, para dentro daquela visão. É quando você consegue fazer uma transposição, né, daquilo que você está vivendo e convidando o leitor para estar junto com você ali, né? Ontem a gente viu aquele trecho, né, da Moqueca do Xarel com o Quirino, e uma coisa que chamou bastante a atenção de todos foi a forma como ele escrevia. Então, o recurso de você utilizar as palavras para remontar a cena, né, etnográfica, de fato é o elemento que faz com que eu possa estranhar, contar o meu estranhamento e convidar o leitor a se estranhar também junto comigo.
porque esse caminho de constituir novas teorias é um caminho que precisa ser feito de forma coletiva e que também tem a participação autoral daqueles que são pesquisados, ao passo que eles participam do processo de pesquisa, sejam interagindo, sejam muitas vezes também escrevendo ou narrando, né, partes do texto etnográfico. Então, eu queria dizer para vocês, e até propor um exercício, né, dentro dessa perspectiva, que é assim, tentem observar dentro da pesquisa de vocês, quem não está fazendo pesquisa agora, quem está no laboratório, isso aí é uma tarefa que com certeza vai existir. Mas quem está fazendo pesquisa, né, quem não está fazendo pesquisa, comece a observar um determinado fenômeno alimentar. Num restaurante que você vai, ou a comida de sua casa, né, a forma como é feita, ou uma comida de rua que você come, né? E tente, ao chegar em casa, ou até mesmo ali, quando você estiver vivendo, tente descrever esse fenômeno que você está observando, essa cena, né, etnográfica. Escreva sobre sua implicação com aquilo que está acontecendo e de que maneira isso se relaciona com o que você conhece, com o que está inserido. Quando você começa a exercitar esse tipo de escrita, ou seja, eu vou lá, né, eu estou vendo, né, uma banca de quitute, de acarajé, de abará aqui na minha cidade, eu começo a perceber que essa comida uma específica do Dendê aqui em Salvador, ela é uma comida de horário, né? As pessoas se organizam ali entre 4, 5, 6, 7 horas da noite no retorno do trabalho e fazem filas e se aglomeram para poder comer o quitute. Se espera em fila, né? Existe um processo ali de montagem que está associado e, né, esse odor, né, esse cheiro do dendê inebria a todos e já faz parte de um próprio processo ritual da degustação. Eu vou interagindo, né, a boca vai salivando, e aí eu vou interagindo com esse processo e tentando estabelecer o que eu já conheço de alimentação, né? Então, eu percebo, de repente, que o que estou ali esperando, a comida que eu estou esperando para comer, se assemelha, de certa forma, à montagem, né, dentro dos seus recheios de um sanduíche ou de um determinado fast food. E eu começo a perceber, poxa, que relação, né, diferente do que poderia ser ou do que era o acarajé antes, né? Que era vendido, por exemplo, nos tabuleiros na cabeça da baiana, que rodava a rua de Salvador andando, e que era um bolinho frito, mas era frio, né? Então, quando você começa a perceber, né, dentro desse processo de escrita, que você vai começar a esquematizar. Você começa a estranhar, você começa a esquematizar, buscando essas permanências, buscando esses estranhamentos através da escrita. Mas pense, toda vez que você faz isso, você faz a partir de um processo que parte de você. Ou seja, o referencial da escrita é sempre seu, né? Ainda que esse processo tenha a participação ou tenha a interação das pessoas que compõem a cena, seja de maneira silenciosa, seja de maneira narrada. Então, quando você começa a contextualizar, ou seja, desconstruir toda uma normalidade que existe sobre um simples ato de esperar por um acarajé, por um abará, você começa a trazer elementos que são fundantes de toda uma estrutura de sistema alimentar local que está dada, né? Então, você começa a teorizar a partir daí, né? E essa teoria é criada de forma coletiva porque todos estão participando da cena. Então, percebam e comecem a fazer esse exercício, né? Eu proponho esse exercício, inclusive, para amanhã, né? Eu queria que vocês escrevessem isso e trouxessem para a aula de amanhã. Vocês vão se alimentar quando saírem da aula, ou vão se alimentar, ou vão assistir alguém se alimentando, ou vão lembrar de alguma coisa, vão vivenciar algo do tipo. E comecem a escrever esse processo, né? Pega uma folha em branco e começa a traçar esse croquis, ou traçar essas ideias, né? Vocês vão ver que nesse processo rudimentar de escrever, vocês vão começar a estabelecer os estranhamentos. E que isso, feito de uma forma sistemática e feito de uma maneira
organizada dentro de um trabalho de campo é essencial. É o que vocês vão fazer quando vocês estiverem ali desempenhando os seus empreendimentos de pesquisa. Então, vou deixar esse exercício para vocês, eu vou baixar aqui o PowerPoint, vou deixar esse exercício para vocês, e vocês irão fazer isso e amanhã a gente vai conversar sobre essas situações, porque amanhã, como nós vamos trabalhar com o tema do texto etnográfico, com a escrita e com a sua aproximação da literatura, com o audiovisual, ter o material de vocês vai ser importante, porque aí vocês vão começar a perceber ou sentir a dor de fazer etnografia. Porque acho que o sentimento de dor é importante, né? É a dor, não a dor do ponto de vista do castigo, né? Mas para mim é uma dor de eu tentar, através do texto, exprimir um momento que ultrapassa as linhas do meu papel. Acho que é isso. Vou abrir aqui para vocês perguntarem, acho que por hoje é só. Anderson, uma coisa que eu notei aqui, tá me ouvindo? Tô sim, César, pode falar. Pronto, beleza. Uma coisa que, quando você fala de comida tal, e eu pensando aqui na realidade de Salvador, que a gente fala muito da comida de azeite, mas aí eu fui observando que a gente fala muito e come pouco comida de azeite, né? Informalmente, eu comecei a perguntar às pessoas sobre qual foi a última vez que elas prepararam ou comeram comida de azeite em suas casas, né? E as pessoas não têm nem lembrança disso. Eu não sei se dentro da minha bolha de classe média, etc. e tal, e talvez em outras camadas sociais essa seja uma realidade diferente, mas eu percebo que a gente fala muito mais do azeite do que come, né? Inclusive o próprio acarajé, para muitos não é realidade nem comer uma vez por semana, né? Então eu fico pensando nessa coisa assim desse consumo e do discurso do azeite de dendê, né? Isso é verdade, viu, César? É uma questão importante dentro do nosso cosmos alimentar aqui de Salvador, porque se você fizer essa pergunta, né, ali para quem mora no subúrbio ferroviário, ele vai dizer, né, que ele come isso todo dia, né, a comida de azeite, o pescado, né, o sururu. Inclusive, uma própria amiga minha, no sábado passado, me relatou isso, né? Ela falou, olha, eu achava estranho não ter as pessoas falarem sobre o sururu, mas o sururu está todo dia lá em casa, né? E ela mora lá no subúrbio. Então, nós estamos falando, observe, sobre um rótulo de baianidade em autonomia que não é produzido em Salvador, né? Mas compõe todo um cenário. Eu percebi que deu uma travada, vocês ouviram o que eu falei? Deu, Anderson, deu uma travada 2 vezes. Pronto, então eu vou repetir. Okay. Agora vocês estão me ouvindo bacana? Sim, sim. Pronto. Então eu vou repetir. O que eu quis dizer foi o seguinte, né? De que toda uma baianidade é construída dentro de uma ideia do Dendê, né? Ou seja, Salvador, né? Ela é construída dentro de uma ideia muito particularizada, segmentada de 3 séculos, né? Que Salvador foi o centro histórico. A cidade de Salvador estava confinada ali no centro histórico e parte da Cidade Baixa, quem conhece aqui sabe que nós somos uma península, então a cidade estava para o lado de lá, né? Eu estou agora falando
de uma parte da cidade que está voltada para o Oceano Atlântico, né? É a porção mais nova da cidade, que tem uma relação mais recente, de uma urbanização mais recente, e de uma forma de comer bastante distinta. Por exemplo, a ideia dos pescados não chega muito nessa região. É muito difícil você acessar pescado fresco na região em que eu estou. Não sei se César também está pela Paralela, nessas imediações aqui de Paralela. Moro em Costa Azul. Costa Azul, você está bem próximo de mim, eu estou aqui em Buí, Boca do Rio. Então é muito difícil essa ideia do pescado, e a gente acaba ficando, né? Os nossos acessos sobre essa baianidade é um acesso muito voltado ao dendê dos tabuleiros ou dos restaurantes, né? Então você fica no acarajé ou nas muquecas. Mas